Boa noite, igreja. A Elisângela tinha me pedido para me levar a palavra lá na casa da pastora hoje e aí até fiquei feliz, né? Falei assim, nossa, vai ver, Deus tá. Não queria que eu falasse nada e tal, né? Porque os cultos foi cancelado e tal, tal, tal. Aí hoje eu acordo e de manhã, né? Não sei se foi na hora que eu acordei, não lembro. Ela me mandou uma mensagem falando assim que era pra mim gravar um vídeo com a palavra que eu ia levar lá. Eu falei, não. Mas eu falei com ela, eu vou tentar, né? Esse é o meu primeiro vídeo da vida falando assim. Eu sempre brinco que eu queria ser youtuber. Mas é só brincadeira mesmo, acho que eu não levo muito jeito pra essas coisas, não. Então eu queria compartilhar uma palavra com vocês. É bem rapidinho, não vai demorar. E é mais um devocional do que uma mensagem, na verdade. A gente sabe, né, que tá todo mundo nesse caos, todo mundo, né, nessa preocupação toda por causa do coronavírus. E é pra preocupar mesmo, a gente não sabe. Toda hora eu vou ficar olhando assim, porque eu tô com um caderno com a Bíblia aqui, aí eu vou ficar dando uma olhadinha assim, eu tô me filmando. Então eu vou ficar olhando assim algumas coisas. Mas, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. A respeito do coronavírus e tal. Parece que a gente tá muito longe disso, dessa realidade. Parece que a gente tá muito longe dessa situação, no sentido de que aqui ainda não tem muitos casos perto da gente, principalmente aqui em Caracóis não tem muitos casos a respeito disso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que esse surto melhore, tipo mês que vem e pronto, ou pode ser que piore muito e atinja nós, né? Essa situação de até mesmo não até do próprio vírus em si, mas em toda a situação de faltar coisas, né? Igual no ano, não sei se foi no ano passado, que a gente teve a greve de caminhoneiros que afetou muita gente porque em Esmeraldas faltou gasolina, né? E a gente lembra todo o caos que foi por causa disso, né? Muita gente entrou em desespero e tal, aquela situação toda. Mas a palavra que eu queria compartilhar com vocês tá lá em Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Eu coloquei aqui alguns pontos e aí eu vou falando a respeito desse que traz essa mensagem. Vamos ficar com a primeira parte do versículo 7 que diz assim: Você mesmo deve ser um exemplo da prática de boas obras. E a observação, a mensagem que eu coloquei aqui é o seguinte: o praticar boas obras, praticar coisas boas, né, quer dizer que tudo aquilo que a gente faz com o próximo, com nós mesmos, ou envolve todas as pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que é bom, a gente tem a Bíblia para saber o que é bom, o que é ruim, que devemos fazer, o que não devemos fazer. A gente tem as leis, né, que a gente também deve obedecer, a não ser que agrida o outro. Mas praticar boas obras é justamente isso, fazer o que é certo com outra pessoa, com nós mesmos, fazer o que é correto diante de Deus, diante dos homens. E só que o que tem a ver isso com a crise? Assim, até eu fiquei meio assim, nossa, mas... Aí, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que é o seguinte, e eu vou citar aqui alguns exemplos que eu já passei por isso, que eu já passei, né, e como eu gosto de dizer muitas vezes que eu não sei pregar, a não ser com alguma coisa que eu esteja fazendo, ou com alguma coisa que eu esteja passando por aquilo, né, citar meus exemplos mesmo, né, porque uma vez eu disse para Deus que eu não queria pregar a vida de outras pessoas, porque fulano aconteceu isso, enfim, eu queria falar de mim. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que praticar boas obras, fazer coisas boas quando tá tudo bem, quando tá tudo ok, é muito simples e muito fácil, né? Eu digo
em situações simples na vida da gente. Mas e quando a gente tem que ser um exemplo de boas obras, quando se instala o caos na nossa vida, quando se instala o caos no mundo, ao nosso redor? Quando aquele caos ele nos atinge. E aí, como que a gente faz nessa situação? Parece ser uma coisa bem, tipo assim, bem corriqueira, não tem nada a ver, a gente vai fazer o que a gente tem pra fazer e pronto, acabou. Parece ser muito simples, mas quando a gente tá vendo a situação é muito fácil falar do que quando a gente tá vivendo a situação, igual eu disse no começo. A gente ainda não tá totalmente exposto a toda essa situação que tá ocorrendo ao nosso redor. Mas e se acontecer de chegar até nós, né? E é, é uma linha muito pequenininha, muito fininha da gente chegar a fazer certas coisas que não convém a nós fazer, o que a Bíblia não nos ensina a fazer. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo, um exemplo bobo, né? Porque tem outros exemplos muito piores, muito coisas para falar, mas foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu falo isso muitas vezes. Por exemplo, quando alguém dizia, fui roubado, roubaram a minha casa e tal, e eu, né, reagi, eu quis fazer tal coisa, ou então eu fiquei com raiva, não sei o que, eu vou atrás. Enfim, dizia certas palavras e eu, às vezes eu não falava, mas eu pensava, nossa, mas a pessoa não se diz cristão, por que que ela teve tal atitude, né? Por que que ela fez tal coisa? Nossa, por que que ela fez isso? Por que que ela não correu atrás? Por que que ela não perdoou, esqueceu? Isso foi coisa boba, mas no dia que roubaram a minha casa, é, a meu primeiro sentimento foi de tristeza. De tristeza. Segundo sentimento que eu tive foi de raiva. Muita raiva. Tanto que eu até falo, tipo assim, eu brinco hoje assim, eu tenho até que me policiar nessa parte, mas eu brinco que se eu tivesse tido a oportunidade de fazer alguma coisa com as pessoas que fizeram isso na minha casa, eu teria feito. Se eu tivesse uma arma dentro de casa, eu teria tirado. Se eu tivesse a oportunidade de fazer algum mal para eles, eu teria feito. Porque eles me fizeram mal. Então, no sentido de tipo assim, eu não tá nessa hora eu nem lembrei do que eu sabia, de que eu era uma cristã, eu simplesmente senti raiva e essa raiva não só senti raiva, como também eu quis fazer o mal para essas pessoas. Independente do que elas tivessem feito ou não, não cabe a mim fazer justiça, né? A gente tem isso na palavra de Deus, que Deus é que nos justifica, que Deus é que Ele é a justiça, não nós. E aí, o que que isso tem a ver com a crise? O que que isso tem a ver com essa palavra? Porque ser um bom exemplo, ser o que a sociedade chama de bom exemplo, ser cristãos, porque cristão, falar de Jesus quando a gente está, quando a pessoa, né, tá tudo bem, quando tá tudo bem com nós, é muito simples, mas a gente só é parecido com Jesus quando a gente está numa situação de desespero. Nós só somos parecidos com Jesus quando nós estamos em uma situação que nos force a fazer totalmente ao contrário do que a nossa natureza carnal nos obrigaria a fazer. Então, por exemplo, quando a gente tá com. Quando eu. Só um minutinho aqui, irmãos, fugiu um negócio aqui. Porque eu tinha perdido aqui um negocinho assim. E eu já tô finalizando, né? Eu disse que o vídeo. Na minha cabeça o vídeo ia ficar uns 5 minutinhos só. Estou acabando. Enfim, então quando nós somos colocados à prova é que a gente se parece com Jesus. Eu vou citar um exemplo aqui de Pedro. Pedro, ele andava com Jesus, ele, né, teve uma boa parte ali com Jesus e ele cercou Jesus durante muito tempo e quando ele foi colocado à prova, ele o negou, né? Isso não define Pedro, esse erro de Pedro não define Pedro, a vida de Pedro, mas define muito em nós quando o caos se instala em nós, quando uma situação difícil se instala em nós. Pedro deve ter pensado, vou morrer também, né? Se eu falar que eu sou crente. E vamos supor, não sei, né? Se algum dia a gente precise de fazer alguma coisa em que a nossa natureza carnal não nos permita fazer, porque a gente vai ser julgado, mas que pela palavra a gente deve fazer. E aí, para nos proteger, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira reação é fazer aquilo que a nossa carne quer, né? Ou seja, não sermos parecidos com Jesus.
E aí, para finalizar, eu vou ler o restante do versículo, que diz assim: tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Então, a nossa mensagem nesse momento de desespero para algumas pessoas é justamente essa, né? Fazermos a diferença com aquilo que Jesus nos manda fazer. Sendo o que Jesus nos manda ser e obedecendo primeiramente a palavra, às nossas autoridades, fazendo aquilo que deve ser feito, né? Não passando por cima de ninguém, achando que nós somos super pessoas porque nós temos Jesus. Não, isso não é verdade. Muitas pessoas estão dizendo, né? Eu tô falando em rede social, não é fisicamente, mas eu vi muitas pessoas, eu acho que nem são conhecidas, mas eu vi em redes sociais. E a minha opinião a respeito disso, não concordo com isso, porque estão colocando versículos de tipo, mal nenhum chegará a você, nenhum vírus, não sei, alguns versículos assim, eu não me recordo agora porque eu li no montão. Então, e colocando como se, tipo assim, nós não tivéssemos que fazer, eu vi até postagens de pessoas falando contra essa medida que foi tomada de não ter culto, da gente não ir para a igreja, né, das pessoas não irem para a igreja. Qual que é a minha opinião a respeito disso? Eu não vejo outra coisa a não ser rebeldia nesse sentido. Por quê? Porque a gente bate no peito que a gente é crente, nada vai nos atingir. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente tem. A nossa certeza é a nossa vida depois da morte. A nossa vida antes. A nossa vida aqui, né? Na verdade, antes da morte. A nossa vida aqui nós estamos sujeitos a tudo. A gente pode morrer com o coronavírus, ou a gente pode morrer atropelado, a gente pode morrer de qualquer forma, não importa. O que importa é que a nossa vida com Deus, ela tem que estar correta. A nossa vida com Deus, ela tem que estar certa. A única certeza que nós temos que ter é da eternidade, né? O que vem aqui, se Deus permitir que cristãos sejam atingidos por esse vírus, então a gente vai dizer que essas pessoas não eram crentes, não criam totalmente em Deus, porque se crescem não seriam atingidos. Não, isso é mentira. Né? A nossa medida hoje deve ser de cautela, lógico, obedecendo às regras que estão dizendo, né, contra isso, mas primeiramente a palavra de Deus. E também não vamos nos esquecer que eu ouvi hoje também a palavra e eu queria compartilhar com vocês, que é sobre aquele versículo, né, quando o diabo ele fala com Jesus para ele pular do penhasco. Agora eu tô um pouco nervosa, então eu tô meio assim esquecendo das coisas e tal, porque eu quero falar rápido também para acabar o vídeo rápido. Não a mensagem, mas o vídeo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, mas a gente não deve perder a fé, a gente não deve perder quem nós somos em Deus e que Deus é em nós, né? Independente do que aconteça. É muito fácil a gente falar que é exagero quando a gente não tá tão na situação quanto outras pessoas. Mas a partir do momento que chegar na nossa casa, chegar dentro do nosso lar, as coisas vão mudar, o nosso pensamento vai mudar e aí a gente vai ver como é que nós somos de verdade. E pode-se dizer que a maioria das vezes a gente vai ser pego de surpresa por nós mesmos, né? De ver a gente em situações que a gente fala, nossa, mas eu fiz isso, né? E para finalizar o vídeo agora, finalizando de verdade, eu quero pedir oração para as pessoas que estão lá, né, os médicos, os bombeiros, pessoas que precisam estar na linha de frente dessa situação, os policiais, né, segurança, os agentes penitenciários, porque eu acho que as cadeias não podem ficar sem segurança, né, num momento como esse também. Enfim, todas as pessoas que têm que sair de alguma forma, têm que estar expostos a toda essa situação. Que Deus ele possa estar no controle de tudo, né? Nós sabemos que não é fácil, é um medo, né? Principalmente quem tem família, quem deixa filho dentro de casa e sai para trabalhar, quem tem toda essa situação. Não é porque também que a gente tem que estar com a nossa vida
em ordem com Deus, que a gente não vai sentir medo e não vamos nos preocupar, né? A gente se preocupa e a gente sente medo, sim, com certeza. Mas vamos orar, peço a oração dos irmãos nesse momento, né? Esse é o primeiro culto que a gente está tendo, vamos dizer que online, né? Um pouco online. E que nos dias da igreja Tabu vai ter Wi-Fi, e aí a gente vai fazer um culto online para todo mundo, de verdade, assim, né? Mas vamos orar, né, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se instale em nosso coração, né, se aquiete a nossa alma, e que nós não devemos orar nas situações difíceis. Eu falo isso porque eu passei por isso, e não adianta você tá na situação e você orar e pedir Deus calma. Você tem que orar antes, e quando chegar o momento, Deus ele vai trazer essa paz, ele vai trazer esse essa calmaria ao nosso coração, esse consolo, na verdade, né? E a gente fazer o que for preciso nesse momento, né? Então vamos orar, vamos nos solidarizar. Não sei se é essa palavra, mas é essa palavra que eu quis dizer. Por todas essas pessoas e por todos nós, né? Por todo mundo, eu acho, pelo mundo inteiro, né? Uma vez uma criança na igreja, não sei quem, orou e falou: Deus abençoe todo mundo do mundo. E é isso mesmo, vamos orar para todo mundo, né? E vamos nos firmar em Deus. E vamos aproveitar esse momento aí, como a pastora já tem dado dicas, todo mundo já tem dado dicas, para nos aproximarmos ainda mais de Deus, porque não é num púlpito, não é levantando a mão dentro da igreja que a gente se aproxima de Deus, é no secreto. É dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, é na onde ninguém tá vendo, é na onde que, como se diz, a gente não é ninguém, ali no escondidinho que a gente tá, que a gente vê, que a gente se aproxima de Deus, né? Deus abençoe os irmãos e espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês de alguma maneira. Deus abençoe e fica com Deus.